para a leitura do Dia do Senhor 45. Irmãos, no Catecismo, no Dia do Senhor 44, domingo passado, nós terminamos a observação dos 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, no Dia do Senhor 45, se Deus nos permitir, estaremos começando a estudar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, do Pai Nosso. Então vamos dar início então, hoje, a estudarmos a oração do Pai Nosso. Pergunta 116. Por que a oração é necessária ao cristão? Resposta. Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Eu vou fazer uma pequena paradinha aqui, para que a gente possa entender bem isto. Tá? Farei a pergunta, você responde mentalmente. Você é grato a Deus? Eu acredito que você seja. Né? Eu acredito que você seja. Só que nós devemos demonstrar a Deus essa gratidão prática. Deus, ele sonda corações, a mente, ele sabe que nós somos gratos. Mas nós temos que demonstrar a Deus essa gratidão. É por isso que Deus estabelece a oração. Entenda, um Deus onisciente, que sabe o que você precisa antes que a palavra te chegue à boca. Ele não tem a necessidade, como um ser humano tem, de ouvir as suas reivindicações, os seus pedidos. Por exemplo, se você quer que eu faça alguma coisa, você precisa vir falar comigo, porque senão eu não vou saber que você quer essa coisa, não é verdade? Então existe a necessidade desta comunicação. Com Deus não há a necessidade dessa comunicação, porque Deus, ele é onisciente. Então ele sabe o que você precisa antes que a palavra te chegue à boca. Né? Além do mais, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. No entanto, Deus estabeleceu a oração. Você já se perguntou por que Deus estabeleceu o inário para os cultos? Um livro de hinos, que é os Salmos, e não estabeleceu um livro de oração? Por quê? Porque nos Salmos, no livro de Salmos, que é o inário dos cultos de Deus, Deus, ele nos ensina com que palavras ele quer ser adorado, com que palavras ele quer ser louvado, de que forma ele quer ser louvado e adorado. Não pela imaginação humana, mas pelo que ele mesmo revelou naquilo. A oração não existe um livro, por quê? Porque a oração é diversificada. Ao longo do tempo, bilhões e bilhões de pessoas que existem no mundo podem orar a Deus. E cada uma com uma necessidade diferente, com um pedido diferente, uma vontade diferente. Deus não atende só as necessidades. Muitas vezes uma coisa que nós desejamos e que nem é tão necessário para a nossa sobrevivência, Deus atende, um desejo nosso, né? Se for algo lícito, né? Deus atende. Então Deus, ele estipula a oração para que exista um relacionamento aprofundado com Ele, para que haja um tempo em que a pessoa desenvolva buscando o próprio Deus. E não um relacionamento de amor, mas onde existe um distanciamento, uma frieza. Não isso, mas um amor verdadeiro. Então o homem que conhece o seu estado de miséria espiritual, admira a Deus, porque um Deus santo, ele nos propõe isso. Então, como intermediário Cristo, nós nos unirmos a Deus nesta oração. Então, a parte mais importante da nossa gratidão, embora nós sejamos gratos a Deus, né? Nós somos gratos a Deus, por isso nós cultuamos a Deus no dia do Senhor, respondemos à convocação a Deus e não faltamos, não quebramos o quarto mandamento. Por gratidão a Deus, não por medo de ir ao inferno, não por querer bênçãos e benefícios, por algum interesse, não, por gratidão a Deus. A oração é a mesma coisa. Então nós oramos, é bom orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, no mesmo modo que é o culto. Né? Nós adoramos a Deus, Deus fala conosco, Deus nos instrui, nós adoramos a Deus e louvamos a Deus. Né? É assim a relação cultual com Deus.
A oração é a mesma coisa, né? Então, nós mantemos um diálogo particular. No culto, nós estamos na Santa Comunhão, é o povo de Deus respondendo à convocação e se relacionando com Deus no culto, né? Na oração, somos nós individualmente, onde nós colocamos os nossos pedidos, as nossas necessidades, nossos temores, né? E também aonde nós devemos estar agradecendo a Deus e exaltando a Deus, reconhecendo seus grandes feitos, falando: Deus, como o Senhor é maravilhoso, quantas coisas o Senhor fez no passado, quantas coisas o Senhor faz até hoje, o Senhor move maravilhas no meio do seu povo, e exaltar os grandes feitos de Deus, né? Então é necessário a oração por causa disso, porque a oração é a parte mais importante da gratidão a Deus. Quero convidar os irmãos a verem aqui, ó, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Veja o verso 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós devemos nos alegrar por saber que nós não pertencemos a nós mesmos, e seja o que for que acontecer, Deus tem um controle e um propósito santo naquilo. Orar sem cessar, porque estamos continuamente agradecendo a Deus, falando: Senhor, muito obrigado, se estou vivo é porque o Senhor está me mantendo, né? E nos relacionarmos com Ele, tá? E em tudo da graça nós devemos ser gratos a Deus, tá bom? Vamos seguir com a pergunta 116, mas sem mais comentários, somente lendo. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constante e sinceramente lhe pedem esses dons e agradecem por eles, né? Temos aqui duas referências, né? Mateus 7 e Lucas 11. Pergunta 117. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Resposta. Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Agora, olha só, convido os irmãos aqui, ó, no Salmo 145, conforme está a referência aqui. Hoje estou usando as referências aqui do próprio catecismo, tá? Até mesmo por uma questão de tempo, para não me prolongar. Salmo 145, versos 18 a 20. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O que significa isso aqui? Você já viu as pessoas falam assim: o anjo da guarda que livrou ele, né? O anjo que está livrando, né? Aqui significa o seguinte: perto está o Senhor está perto. No momento que você mais precisar, Ele está perto. É um Deus presente com o seu povo. Perto está o Senhor, mas não de todas as pessoas. Embora Deus seja onipresente e esteja de fato em todos os lugares, essa linguagem nos faz entender bem que Deus está perto solicitamente de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Como eu invoco a Deus se eu não oro, né? Então a oração, ela faz parte de um relacionamento profundo com Deus e que vai nos trazer diversos benefícios. De fato, o que nós vamos falar para Deus em oração, Ele já sabe. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia, né? Mas é necessário esta oração. A oração é muito mais benéfica para nós, né? Tá? Mas assim que Deus instituiu esse relacionamento. Agora veja bem que coisa linda e como isso nos agrada. Eu vejo isso aqui como um presente de Deus, né? O verso 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Olha, normalmente nós clamamos quando estamos em aflição. Ele atende esse clamor e nos salva daqueles problemas, né? Não salva só a nossa alma, nos salva em todas as dificuldades da vida em que nós precisamos ser salvos, né?
Mas aqui também diz que ele acode à vontade dos que o temem. Olha só que coisa linda, né? Então, às vezes, nós queremos tanto uma coisa que os de fora olham e falam, mas você não precisa disso. Você não precisa. Mas é algo que para nós é importante. É algo que nos faria mais felizes. É algo que nos realizaria de certa forma. É algo que nos ajudaria em algo pessoal. Né? Deus não se nega a isso. Ele não se nega. Como um pai amoroso, né? Ele concede, ele acode essa vontade, né? E verso 20, né? O Senhor guarda todos os que o amam. Veja bem, irmãos, que essa palavra ela não é genérica, como as pessoas costumam dizer, né? E como as pessoas creem no mundo. Aqui está dizendo, o Senhor guarda todos os que o amam. E que o Senhor Jesus falou, quem é que ama a Deus? Os que guardam os seus mandamentos. Tem pessoas que não sabem nem os mandamentos de Deus. Não sabem nem a lei de Deus. Né? E acham que estão nessa condição. E muitas vezes acontece uma adversidade de alguma coisa, a pessoa se revolta contra o próprio Deus, sem perceber que é ela mesma que está falhando, né? Então aqui, ó, o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Há um contraste aqui entre aqueles que o amam, que o Senhor ama, né? Aliás, aqueles que amam a Deus, né? O Senhor guarda todos os que o amam, entre aqueles que amam a Deus e entre os ímpios, que não se importam com Deus. O ímpio, o Deus dele é o próprio ventre, ele se importa com o bem-estar dele, com prazer pessoal, com vantagens, com benefícios, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, Deus atende também as nossas vontades. Então, é muito importante a oração. A oração não é Deus... Deus nos abençoa com a oração, né? É algo bom para nós. Pergunta 117. Segundo, agora nós vamos ler só sem comentários, tá, irmãos? Por questão de tempo. Segundo, devemos ter plena consciência de nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Tá? O homem, quando ele não percebe a sua situação de miséria, ele se torna arrogante, orgulhoso. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. Acabamos de ler aqui, Salmo 145, né? Versos 18 a 20. Pergunta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Resposta: tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo nosso Senhor nos ensinou. E a pergunta 119. Qual é a oração do Senhor? Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.